Fala galera investidor, hoje trazendo dados para vocês para o dia 5 de setembro de 2022. Para quem não me conhece, sou Tovi, do Mundo Bola. Parei, deixou seu like, né? Se inscreveu no canal, ativou o sininho, então é isso. Agora sim, puxa a vinheta e vamos embora. Primeira análise, pessoal, jogo 1h45 da tarde, lá no grupo E da Champions League, teremos o RB Salzburg que vai receber o Dinamo Zagreb. O jogo é muito importante para o desenrolar do grupo, pois temos Milan com 4 pontos, Dinamo Zagreb com 3, RB Salzburg com 2 e Chelsea com 1 ponto. Vai ter confronto entre Milan e Chelsea, então para o Salzburg vencer esse jogo é de suma importância para chegar a 5 pontos, pois se não vencer esse jogo, o próximo jogo é na casa do Dinamo Zagreb e a probabilidade diminui um pouco de classificação para a fase de mata-mata da Champions League. O que eu exploro para esse jogo devido à importância? Over 1,5. Over 1,5 na cotação de 1,27. Até o momento, os jogos do Salzburg, todos tivemos 1,5. E do Dinamo Zagreb, somente o jogo jogou em casa contra o Chelsea, que é um jogo mais truncado, que só tivemos um gol. No jogo contra o Milan, que jogaram fora de casa, eles tomaram uma sapecada de 3-1, tá? Placar para mim 2-1 RB Salzburg. E agora, pessoal, temos um jogo entre RB Leipzig e Celtic, jogo válido pelo grupo F, 1h45, anota aí, na Champions League. Cara, o grupo F, o RB Leipzig ainda não pontuou, é um jogo excelente para pontuar agora que vai receber o Celtic, que é um time um pouco mais fraco. Não é um time de bobeira, mas é um time um pouco mais fraco, sim. Tá, vamos lá rapidinho que eu vou trazer para vocês. Por que é de suma importância o RB Leipzig vencer? Não tem ponto, ele precisa pontuar, ele precisa pelo menos chegar a 3 pontos. O Celtic, no caso, tem uma derrota e um empate. Contra o Shakhtar Donetsk, fora de casa, o jogo do Celtic empatou. O RB Leipzig, ele marcou gol no primeiro jogo, ele tomou uma sapecada do Shakhtar Donetsk dentro de casa. E o Celtic também só tem um gol marcado. Porém, espero para esse jogo um over 1,5 devido à importância do jogo. Cotação de 1,21, muito difícil não vermos 2 gols nesse jogo, pois o RB Leipzig precisa do resultado, pode se expor e acabar levando um golzinho, tá? Placar para mim 2-0 ou 2-1 RB Leipzig. Agora vamos para a leva de jogos de 4 horas da tarde. Teremos o jogo entre Chelsea e Milan. Jogo válido pelo grupo E. O Chelsea tem 1 pontinho, o Milan tem 4 pontos. O Chelsea joga em casa e é de suma importância que o Chelsea vença, caso queira se manter no grupo, quer dizer, se manter para a fase de mata-mata da UEFA Champions League. O que eu exploro para esse jogo? Eu exploro para esse jogo o over 1,5 na cotação de 1,30. Também acredito que vejamos 2 gols devido à importância. O Milan até o momento marcou gol nesses 2 jogos da Champions League. O Chelsea não marcou no primeiro, que perdeu para o Dinamo Zagreb, mas em casa no empate com o Salzburg fez um golzinho. Então acho muito difícil o Milan não vir para cima, pois se vencer esse jogo, o próximo jogo joga em casa contra o Chelsea, na casa nesse retorno da fase de grupo. Aí se tiver com 8 pontos ou tiver até com 6 pontos devido ao empate, vai jogar com mais tranquilidade, com menos peso na próxima rodada, tá? Placar para mim 1-1 ou 2-1 Milan. Vou puxar o favoritismo para o Milan, que está jogando uma bolinha redonda nesse começo de campeonato. Agora, continuando os jogos de 4 horas, teremos um jogo pelo grupo H, e para mim o jogo do dia. Teremos o Benfica recebendo o Paris Saint-Germain. Os dois times têm 6 pontos, venceram os dois jogos que fizeram. Porém, o Paris Saint-Germain primeiro devido ao saldo de gols, tá? Tá, vamos lá rapidinho. O Benfica, ele jogou mais jogos até o momento na Champions League, que ele participou da fase antes da fase de grupo. Até o momento, o Benfica venceu todos os seus jogos, tá? Tanto na pré-Champions quanto na Champions até o momento. O PSG já entrou na fase de grupo, mas também venceu os seus 2 jogos. O que eu exploro para esse jogo? O over está com uma cotação muito baixa. Eu exploro para esse jogo uma certa tranquilidade, ambas marcas, com a cotação de 1,53. Acho muito difícil não vermos os 2 times marcando. O Benfica até o momento marcou em todos os jogos, o PSG também. O PSG não vai ficar só se defendendo, pois o Benfica jogando em casa é um time muito forte, um time dominante, tá? Eu não sei nem explorar o resultado para esse jogo, porque eu não vejo um favorito.
Cara, mas eu vou explorar um 2-1 pro PSG devido ao Neymar, tá? Neymarzão, tamo junto. Continuando pelo grupo H, às 4 horas da tarde, temos o Juventus que vai receber o Maccabi Haifa. Não vou nem enrolar muito não. Cotação de 1,30 para Juventus ganhar. Não vejo Juventus perder esse jogo, não vai se complicar. Precisa da vitória, pois o Benfica e o PSG têm 6 pontos, eles estão sem pontuar. Se vencer esse jogo vai a 3 pontos, pode sonhar. Se perder esse jogo, empatar já era. Muito difícil de colar nos outros times, tá? Então não vou enrolar muito nesse não. Vou botar para vocês aqui o placar de 2-0, 3-0 pela Vete a Senhora. Continuando os jogos das 4 horas, agora temos o jogo entre o Real Madrid que vai receber o Shakhtar Donetsk. O Real Madrid é o líder do grupo, o Shakhtar Donetsk vem logo na segunda colocação, quem diria, né, cara? Shakhtar mesmo com todas as complicações de elenco, com a complicação da guerra, não jogando em casa, jogando na Polônia. Tá lá na segunda colocação com 4 pontos. Parabéns. E é isso, vamos lá. Cara, o Real Madrid tá invicto até o momento no grupo, tem 2 jogos, 2 vitórias. O Shakhtar, no caso, tem uma vitória que venceu o RB Leipzig fora de casa e um empate contra o Celtic. O que eu exploro para esse jogo? Para esse jogo eu exploro a vitória do Real Madrid com mais de 1,5 gols. A cotação está de 1,29, perdão. Eu acredito muito que o Real Madrid possa vencer o jogo, porém, o Shakhtar fez gol nos 2 jogos, então, por que eu acho que esse 1,5 é importante? O Real Madrid pode até tomar um golzinho, não vejo o Real Madrid perder, mas eu acredito naquele jogo ali, eu vou até falar o placar de 2-1, joguinho de 3-1, entendeu? É um joguinho que a gente vai ter bastante gols, vamos explorar o back Real Madrid com mais de 1,5. Continuando no jogo das 4 horas, é jogo pra caçamba. Muito jogo da Champions League para animar nossa tarde. Temos um jogo pelo grupo G, jogo do Manchester City contra o Copenhagen, cara. Manchester City tem 6 pontos, o Copenhagen tem 1 pontinho só. O Copenhagen só perdeu fora de casa para o Borussia, empatou em casa contra o Sevilla e o Manchester City venceu os seus 2 jogos. Cara, eu vou explorar para esse jogo uma vitória do Manchester City no primeiro tempo, tá? O Manchester City venceu o jogo, não está valendo a pena a cotação. Agora, o Manchester City no primeiro tempo está pagando a cotação de 1,31. Acredito muito que o Manchester City já vem para finalizar o jogo no primeiro tempo. Só não venceu o primeiro tempo contra o Borussia Dortmund, mas é um time muito acima do Copenhagen. Tanto que o Copenhagen, quando enfrentou o Borussia Dortmund fora de casa, tomou de 2-0 no primeiro tempo. Então, para mim, entrada para o jogo, uma vitória do Manchester City no primeiro tempo. Placar para mim é 3-0, 4-0 no Manchester City, com gols, não é um gol não, hein? Gols do Cometa Haaland, monstro. Agora o último jogo das 4 da Champions League, continuando, temos o jogo entre o Sevilla que vai receber o Borussia Dortmund. Então vamos lá, o Sevilla, ele tem 1 pontinho, o Borussia Dortmund tem 3. O grupo está um pouco embolado, essa parte de baixo no Manchester City que já está se destacando. Temos um grupo um pouco embolado. Depois de Sevilla vencer, ele vai a 4 pontos, ultrapassa o Borussia Dortmund. Caso o Borussia Dortmund ganhe, vai a 6 pontos, aí já fica um pouco mais complicado para o Sevilla chegar, já que o próximo jogo do retorno é lá no Signal Iduna Park, na casa do Borussia Dortmund. O que eu exploro para esse jogo? Com certa tranquilidade, eu exploro um golzinho do Borussia Dortmund. Cara, o Sevilla não está bem das pernas, a cotação do golzinho do Borussia Dortmund está ali 1,30, 1,29, tinha uma vez que eu dei uma olhadinha. Por que eu exploro o golzinho do Borussia Dortmund? O Borussia Dortmund meteu gol em todos os jogos, no caso dos 2 jogos, e fez gol até no Manchester City, que é muito mais time que o Sevilla. E o Sevilla só não tomou gol do Copenhagen, que é um time muito mais fraco, mas tomou uma saraivada dentro de casa do Manchester City. Então exploro nesse jogo um golzinho do Borussia Dortmund. Sem ir muito exagero, o placar para mim eu vou botar um 2-1 Borussia, cara. O Sevilla está muito mal das pernas. Agora vamos sair da Champions League, vamos para o Brasileirão, Série A, jogo 7 horas da noite. Temos o RB Bragantino que vai receber o Cuiabá. Hoje foi dia da RB, hein? O Bragantino, falei de RB aqui umas 3 vezes já. Mas vamos lá. O RB Bragantino ele tem 35 pontos e o Cuiabá tem 30 pontos. E o Cuiabá é o primeiro time ali, no caso na 17ª colocação, o primeiro time ali para sair da zona de rebaixamento. O jogo é importante demais para o Cuiabá, mas é mais importante ainda para o Bragantino, que não vence, se eu não me engano, há 8 jogos.
Está 3 jogos sem vencer dentro de casa, veio de uma derrota massacrante contra o Flamengo nessa última rodada. Então, o que eu exploro para esse jogo? Na cotação de 1,19, não está tão alta, mas é uma cotação aceitável para esse jogo. Um RB Bragantino empate anula. Acho que é o jogo ideal para o Bragantino voltar a vencer, pegando o Cuiabá, que é um time muito mais fraco. Placar para mim, 2-0 RB Bragantino. Continuamos às 7 horas no Brasileirão Série A. Teremos o Atlético Goianiense que vai receber o Fluminense. O Atlético Goianiense está ali na zona de rebaixamento, é o 19º colocado. Precisa muito dessa vitória se sonha em permanecer na Série A. Do outro lado, num parâmetro diferente, já temos o Fluminense. O Fluminense ele é o 3º colocado com 51 pontos. Se vencer, ultrapassa o Internacional. Então, o jogo também de suma importância para o Fluminense, tá? E o que eu exploro para esse jogo? Eu exploro para esse jogo um handicap asiático mais 2 para o Atlético Goianiense. Por quê? O Atlético Goianiense vem de 2 derrotas em casa, mas nenhum dos jogos, tirando o último jogo que eles perderam por 1 gol, eles não perderam com diferença de mais de 2 gols. Perderam de 2 gols de diferença. Perderam para o Atlético Mineiro por 2-0. Porém, temos uma coisa interessante. O Fluminense não é um time que faz campanha tão boa fora de casa. Dentro de casa é bom, mas fora de casa titubia um pouco. E o Fluminense, quando venceu, não venceu ainda fora de casa com mais de 2 gols de diferença. Sempre venceu com 1 golzinho só de diferença. Então, eu fico com o handicap asiático mais 2 para o Atlético Goianiense. Placar para mim, vou chutar 1-1 aí nesse jogo. Continuando pela Série A do Brasileirão, agora um pouquinho depois, 7h30 da noite, temos o jogo entre o Atlético Paranaense que vai receber o Fortaleza. Os dois times estão ali praticamente não tão próximo, o Atlético Paranaense até um pouco mais próximo do G4 e o Fortaleza ali que estava nos rebaixamentos por um bom tempo começou a subir e faz a melhor campanha do caso do segundo turno, é a campanha do Fortaleza. Por que o Atlético Paranaense até o momento? Ele só perdeu um jogo em casa, foi na primeira rodada, lá em 17/4 de 2022. Porém, eu não vejo um favoritismo tão grande para o Atlético Paranaense vencer com certa facilidade, devido ao que o Fortaleza vem fazendo nesse segundo turno. Então, eu vou ficar um pouco fora do mercado de resultados e vou ficar no mercado de gols, tá? Over 1,5, devido aos jogos ter bastantes gols do Atlético Paranaense e pelo Fortaleza estar ali sempre cravando um golzinho. Se eu não me engano, fora de casa, o Fortaleza só não marcou em um jogo. Todos os jogos que o Fortaleza fez fora de casa, ele marcou um golzinho. Então, se fazer esse retrospecto de fazer um golzinho, não vejo o Atlético Paranaense aceitar essa derrota. Vejo o Atlético Paranaense sair na frente, o Fortaleza vir para cima buscando esse resultado. O over 1,5 está na cotação de 1,44, eu vou exploro para o jogo. E o placar para mim, eu vou chutar um 1-1 ou 2-1 para ambos os lados. Não vou ficar com o favorito nesse jogo, não. Continuando pelo Brasileirão, agora 9h30 da noite, no Maracanã, o Flamengo vai receber o Internacional. São dois times que estão brigando na parte de cima da tabela. Internacional, o segundo colocado do Brasileiro, o Flamengo agora é o 5º. O Flamengo, se vencer, vai a 51 pontos, cola ali no Fluminense e no Corinthians e fica 2 pontos do Internacional. Se o Internacional vencer, ele diminui a distância para o Palmeiras de 10 para 7 pontos novamente. Vamos lá rapidinho que eu exploro para esse jogo. Eu vou ficar um pouco fora do mercado de resultado, respeitando o momento internacional. O Flamengo é mais time, mas respeitando o momento internacional, que não faz um mau campeonato, à toa que é o segundo colocado, dá 3 jogos sem perder fora de casa. O que eu exploro para esse jogo? O over 1,5 na cotação de 1,33. O Flamengo é um time que vai para frente, que vai fazer gols, que vai para cima. E o Internacional também, que a gente não vai deixar fácil, tá? Muito difícil não ver os dois gols num confronto desse de tanta importância. Placar para mim, eu vou puxar um 2-1 Flamengo, 2-1 Flamengo, devido ao histórico do Flamengo jogando dentro de casa. E o Internacional fora de casa é um pouco mais fraco, é um pouco de rendimento. Último jogo, 9h30 da noite, agora vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Temos o Cruzeiro que vai receber o Ituano. O Cruzeiro é o líder disparado na Série B com 71 pontos, o Ituano tem 47, está ali a 2 pontos só do Vasco. Então, para o Ituano é um jogo muito importante. Por que eu não exploro uma vitória seca do Cruzeiro?
Cara, é muito difícil, por mais que eu não acredito que o Cruzeiro perca, é muito difícil a gente imaginar o Cruzeiro perder. O Cruzeiro já está classificado para a Série A, ele só está brigando agora, que é muito difícil também não levar o título da Série B. E para mim, cara, é o jogo mais importante pro Ituano, entendeu? É o jogo mais importante pro Ituano do que pro Cruzeiro. O que eu exploro para esse jogo? Eu exploro para esse jogo uma dupla chance para o Cruzeiro e mais de 1,5 gol na partida. A cotação está pagando 1,20, 1,25. Muito difícil não vermos 2 gols nesse jogo devido à importância do jogo. Eu não vou explorar uma vitória seca do Cruzeiro devido, como eu disse, a importância está muito mais pro lado do Ituano que pro lado do Cruzeiro, tá? Placar para mim nesse jogo, eu vou chutar um 2-1 para o Cruzeiro. E é isso aí, pessoal, finalizamos as nossas análises. Eu duvido que você não vai deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, pois subimos os vídeos aqui todos os dias. Dá uma olhadinha nas redes vizinhas, Instagram, Twitter, tem um grupo grátis no Telegram, dá uma olhadinha aqui também, posto todo dia lá um bilhete especial com uma explicação para vocês. Dá essa força para o amigo continuar crescendo cada vez mais e mais dentro desse mercado que só tende a crescer no Brasil. Eu já agradeço de coração a vocês por estarem aqui até o final do vídeo e mais uma vez peço o like de vocês para continuar crescendo. Tamo junto, muita fé, vamos para cima, fica com o bilhete aí. E ó, ontem o bilhetinho do Instagram, do Twitter, bateu tranquilo, por isso que eu peço para dar uma olhadinha lá para continuar ajudando vocês mais e mais. Vamos para cima e é dia de green, vamos lá.